Vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Karina Calandrini. Professora, muito bem-vinda, boa noite. Obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. Queria começar fazendo uma análise, pedindo uma análise sobre a fala de hoje de Donald Trump, essa interferência, tentando ter uma influência direta na mudança de quem vai ser o líder do regime ali no Irã. O que essa fala representa? Isso pode ampliar ou não esse conflito no Oriente Médio? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Essa fala, eu acho que resume, né, os objetivos dos Estados Unidos nessa intervenção. Então, se havia alguma dúvida anteriormente sobre qual era o objetivo, né, adotado pelos Estados Unidos e por Israel na intervenção atual no Irã, eu acho que agora eles foram completamente elucidados. Então, o objetivo é a troca do regime. Então, é substituir o regime teocrático iraniano por um outro regime que seja mais favorável aos interesses dos Estados Unidos e que também seja mais pacífico, né, em relação a Israel, então que não busque, por exemplo, uma bomba atômica, né, que se afaste do programa nuclear. Então, eu acho que esse é o cenário que se coloca e Donald Trump foi bastante claro em sua fala. O problema é que essa missão que ele coloca não é uma missão fácil e os Estados Unidos já tentaram realizar mudanças de regime no passado que não foram bem sucedidas. Pelo contrário, levaram a custos imensos para os Estados Unidos e, na verdade, não chegaram ao resultado esperado, visto, por exemplo, a operação no Afeganistão. Foram 20 anos de intervenção dos Estados Unidos junto com a OTAN e, no final, o Talibã retornou ao poder assim que as tropas foram retiradas. Então, é só um exemplo do que pode acontecer, do custo dessa guerra, dos custos tanto materiais quanto humanos, e que o resultado pode não ser atingido. Mas sim, a fala de Donald Trump esclarece, né, totalmente quais são os objetivos nessa intervenção. A gente vai acompanhando, professora, também esse número horrível, uma calculadora de mortos nessa guerra. A gente teve no Irã esse número passando de 1.200 mortos. Teherã acusando Estados Unidos e Israel de atacar civis. A gente viu aquela imagem muito difícil, de ser vista, das covas abertas para enterrar meninas, Teve um ataque ali feito a uma escola de meninas no Irã. Isso tudo, qual que é o peso disso tudo nesse conflito, no andamento disso e na postura de Estados Unidos e Israel? Bem, o peso ele é imenso para a comunidade internacional e também quando fala dos Estados Unidos, principalmente na política doméstica. Então, os Estados Unidos, eles já sofrem uma pressão interna, né? Isso já na própria campanha, né? Quando o Donald Trump é eleito, há uma pressão, né, da própria opinião pública para que os Estados Unidos parem de se engajar em conflitos que pouco têm relação com os Estados Unidos na visão desses eleitores e que passem a se focar mais em questões domésticas. E é assim que Donald Trump é eleito, né, com o discurso, né, do America First. Então, a América em primeiro lugar, né, os Estados Unidos em primeiro lugar. Porém, ele não cumpre essa agenda. Ele continua buscando intervenções em países externos, utilizando de meios militares para atingir, né, meios políticos, atingir objetivos políticos, como mudanças de regime, não só no Irã, vimos também isso na Venezuela. Então, parece que é um modus operandi desse novo governo de Donald Trump. E isso vai ter um custo tanto na imagem internacional de Estados Unidos e também de Israel, que já está com a imagem muito afetada por conta da guerra em Gaza, né? 2 anos de guerra na faixa de Gaza, com um número de mortes muito elevado e para os Estados Unidos também, não só internacionalmente, mas como eu disse, domesticamente. A opinião pública vai, né, reagir em relação a essa operação e pode vir a cobrar os Estados Unidos. Lembrando que este ano tem eleições também de meio de mandato, né? São as midterms, que elegem o legislativo federal nos Estados Unidos. Então, elas são muito importantes para o governo Donald Trump para garantir a sua governabilidade. E elas podem ser um recado se o governo está agindo da maneira esperada ou não.
Agora, professora, a gente tem um minutinho ainda, queria falar sobre a OTAN, né, reforçando os sistemas de defesa, um míssil iraniano sendo interceptado pela Turquia. Qual que é o peso também da entrada da Turquia nesse ambiente conturbado e da OTAN também? Bem, a Turquia, até como membro da OTAN, adere a essa invasão, né, a essa operação militar, o que para ela é muito complicado. No início, ela, né, o Erdogan, né, presidente da Turquia, tinha feito, né, uma fala criticando, né, como a operação tinha sido conduzida, porém, né, a sua aliança, né, com os demais membros da OTAN parece ter falado mais alto. Então, assim que os países europeus se posicionaram a favor, né, dos Estados Unidos e de Israel, a Turquia parece que seguiu o mesmo caminho por ser membro da OTAN. Então, isso vai ter um custo, né? Aqueles que estão mais próximos geograficamente do Irã vão sofrer mais com as consequências, porque é o nível de alcance desses mísseis que o Irã tem. Se os mísseis alcançassem, né, uma distância maior, talvez os países europeus fossem também atingidos. Então, para a Turquia, isso vai ter um peso, né, maior do que para os outros países europeus, que vão ter bases atacadas, mas não, né, diretamente os seus países. Então, é preciso também ter esse olhar e, é claro, representa também uma nova escalada, porque novos atores vão adentrando a essa zona de conflito. Nós conversamos com Carina Calandrin, professora do IBMEC. Professora, muito obrigada, viu, pela participação. A gente se vê na próxima.